Então iniciamos agora a nossa videoaula PHP com NetBeans, onde vamos tratar das estruturas de repetição. E a primeira estrutura de repetição que vamos abordar é a estrutura de repetição while. Já retornei aqui ao meu PHP, meu projeto Estudos PHP está aberto, e para tal eu vou criar uma nova página web que eu vou chamar de estrutura de repetição while. Beleza? Então, apagando os comentários aqui inicialmente colocados na tag title estudos PHP. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar para vocês a estrutura geral do while. Como é que o while funciona? Eu já deixei aqui preparado. Então, coloquei em forma de comentário em várias linhas, né? Barra asterisco, asterisco barra, esse bloco todo aqui, então é um comentário, não vai ser executado. A estrutura geral do while é a seguinte: o while, uma determinada condição, e condição aqui é a comparação entre dois valores, é exatamente a mesma coisa que nós tratamos lá na videoaula sobre estrutura de decisão if, né? Então a condição ela pode ser definida como sendo a comparação entre dois valores, onde nós vamos ter o valor 1, um operador de comparação, e o valor 2. Por exemplo, né, 10 igual a 20, ou ainda a variável i diferente da variável x, e assim por diante. Então o importante aqui é que nós tenhamos um valor, ele pode ser colocado diretamente ou pode estar atribuído a uma variável. Esse valor é comparado com outro valor por meio de um operador de comparação. Tudo isso nós vimos lá nas videoaulas anteriores. Então o while funciona assim: enquanto esta condição for verdadeira, abre chaves, fecha chaves, esse bloco de instruções destacado aqui dentro, ele vai ser executado. Pode ser apenas uma instrução, podem ser várias instruções. Então o while ele é definido por um abre chaves, fecha chaves. O bloco de instruções é definido por esse abre chaves, fecha chaves. Nós vamos ver agora aqui um exemplo bastante simples da utilização do while, em que eu também já trouxe o código pronto. Então veja só, estou ecoando iniciar o loop, pulei a linha e aí declarei uma variável i que se equivale e tem valor inicial 0, e digo o seguinte: enquanto o i for menor que 10, ecoe o valor de i, e depois pule linha. Vamos entender isso. Então i começa com 0, i é menor ou igual a 10, é menor que 10, digo sim, então vai ser apresentado o valor de i, vai ser apresentado 0. Pula de linha e aí i é incrementado, é autoincrementado, i recebe i mais 1, i passa a valer 0, passa a valer 1. 1 é menor que 10? Sim, é verdadeiro. Apresenta o valor de i, pula i e incrementa, e passa a valer 2. i é menor que 10? Sim. E essa sequência, esse loop, essa repetição, ele se fará, ele ocorrerá, e portanto essas três instruções serão executadas enquanto o i for menor que 10. Vamos ver esse código funcionando. Então tá lá. Iniciar o loop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que no 10, i igual a 10, ele já não executou, saiu do loop e deu a mensagem loop finalizado. Então é assim a estrutura geral do while, da estrutura de repetição while. Eu vou fazer aqui, em cima desse mesmo exemplo, eu vou fazer algumas observações para nós aproveitarmos e vermos um pouquinho de autoincremento, o pré-incremento e o pós-incremento. Portanto, eu vou copiar esse bloco de código e vou fazer uma pequena mudança. Só vou pegar aqui, ó, e vou colocar algumas linhas a mais para a gente poder visualizar lá na execução.
opa, mais espaço aqui. Então veja bem, ó, o i começou com 0, e olha a mudança que eu vou fazer. Eu vou colocar um mais aqui dentro. Quando eu coloco esse mais, está sendo feito um pós-incremento. Então, qual que é a diferença do pré-incremento e do pós-incremento? Nesse caso, primeiro, o valor de i vai ser comparado com 10. E depois que ele for comparado, ele é incrementado em 1. Então, veja, o i começou com 0 e o loop vai ser executado enquanto o i for menor que 10. Vamos ver o resultado disso. E observem que, né, antes mesmo de executar, que eu tirei aquela última instrução que incrementa. Eu coloquei ela aqui dentro do próprio while. Então eu executei o arquivo. Então é aqui embaixo que nós estamos, ó. Iniciar o loop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então veja o que aconteceu de diferente em relação ao exemplo anterior. Quando nós, no exemplo anterior, disparamos o loop, o primeiro valor apresentado foi o 0, pois o i recebeu 0 e se i fosse menor que 10, apresente o i. Não foi feita nenhuma alteração ao valor do i. Então ele está apresentando aqui 0, aí ele passa para 1, rodou o loop, 1 é menor que 10, apresenta 1, passa para 2, 2 é menor que 10. Aqui embaixo a lógica já é outra. O i começou com 0, i é menor que 10, em sequência já faz o incremento. Então o i que valia 0 passa a valer 1. Eu apresento 1, eu venho para cá. 1 é menor que 10? Sim. Aí o i já é incrementado e apresento 2. 2 é maior que 10. Então essa é a sequência do pós-incremento. Primeiro o valor do i foi comparado com o 10. E em sequência, como se fosse na mesma etapa, o i já recebeu i mais 1. Nós vamos finalizar com mais um exemplo onde nós vamos fazer o pré-incremento. E aí nós vamos comparar todas as opções. Então, no pré-incremento, qual que é a diferença? O mais aqui está depois da variável, pós-incremento. Então, primeiro eu utilizo a variável, depois incrementa. E aqui primeiro eu incremento e depois eu vou comparar com 10. Vamos ver o resultado. Veja que apenas uma simples mudança vai mudar aqui, alterar totalmente. Olha, na estrutura normal, nós apresentamos, normal que eu digo assim, naquela primeira que nós fizemos, de 0 a 9, 10 números foram apresentados. Depois, utilizando o pós-incremento, 10 números foram apresentados, sendo que lá em cima começou com 0 e aqui começou com 1, porque está incrementando, está um pós-incremento. E olha só, aqui embaixo, ó, a lógica de programação ela foi totalmente alterada. E nós estamos tendo aqui no pré-incremento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Então veja que até o número de repetições do loop foi alterado. Numa estrutura, entre aspas, normal, quer dizer, sem pós-incremento, sem pré-incremento, nós tivemos 10 repetições do loop, com o pós-incremento 10 repetições do loop e com o pré-incremento 9 repetições do loop. Disso não quer dizer que é uma regra geral, mas que nós precisamos ficar muito atentos quando utilizarmos pré-incremento, pós-incremento e a mesma coisa com o decremento, né? Quando a gente usa o menos, esse é o pré-decremento e aqui seria o pós-decremento, ou seja, i recebe i menos 1. Então, quando nós formos utilizar essas estruturas, principalmente junto com comparações, condições, é preciso ficar muito atento. Se você tem dificuldade, faça passo a passo, tenha certeza que a semântica é verdadeira, ou seja, aquilo que você está querendo dizer está sendo representado pelo código, porque aqui nós não temos nenhum erro de sintaxe, nenhum erro na forma de construir, mas é um exemplo solto, nós podemos ter um erro de semântica e vimos que quando há um pós-incremento
pré-incremento, pós-decremento, pré-decremento, o comportamento do programa é bastante diferente. Bom, assim nós finalizamos a estrutura de repetição while com algumas apresentações e variações, e na próxima videoaula nós vamos apresentar a estrutura de repetição for. Até a próxima videoaula.